O governo brasileiro segue em busca de amenizar a tensão na Venezuela por meio do diálogo com a comunidade internacional. Nesta segunda, o nosso país vai participar de uma reunião aberta do Conselho de Segurança da ONU. Ontem, no domingo, o debate foi com a comunidade de países latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi quem representou o Brasil na reunião virtual da CELAC, realizada na tarde deste domingo. O encontro de ministros de países latino-americanos e caribenhos foi fechado à imprensa e durou cerca de 2 horas. Mas, ao final, não houve declaração pública do bloco. No Itamaraty, a informação é de que Mauro Vieira reforçou na reunião da CELAC o posicionamento de Lula de condenação tanto aos ataques realizados pelos Estados Unidos quanto à captura de Nicolás Maduro. Mas essa visão dos fatos não é unânime e explica a falta de consenso para a formação de um posicionamento público. A Argentina de Javier Milei, por exemplo, adota postura oposta à brasileira. O presidente argentino é favorável à intervenção estadunidense e celebrou nas redes sociais a captura de Maduro. Neste domingo, Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha publicaram uma nota conjunta manifestando preocupação com a tentativa de controle governamental, de administração ou de apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos na Venezuela, em referência à decisão do presidente Donald Trump de assumir o comando do país latino após a captura de Maduro e de enviar empresas estadunidenses para explorarem o petróleo venezuelano. No ofício, os países voltaram a repudiar as ações militares dos Estados Unidos, afirmando que elas constituem um precedente perigoso para a paz, a segurança regional e põem em risco a população civil. Também informaram que somente um processo político inclusivo, liderado pelos venezuelanos, pode conduzir a uma solução democrática sustentável e com respeito à dignidade humana. As 6 nações fizeram ainda um chamado de união aos demais países da região para além das diferenças políticas, em oposição a qualquer ação que coloque em risco a estabilidade regional. Nesta segunda, o Brasil participa de uma reunião aberta do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Por não ser integrante do Conselho, o Brasil não tem direito a voto em deliberações, mas a expectativa é de que o embaixador brasileiro nas Nações Unidas faça uso da palavra e reforce o posicionamento do presidente Lula de crítica à ofensiva norte-americana. Na terça, mais um encontro multilateral em Washington, capital dos Estados Unidos. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, convocou uma reunião extraordinária sobre os acontecimentos recentes registrados na Venezuela. A organização é formada por 35 países das Américas. No Brasil, imigrantes venezuelanos foram às ruas celebrar a queda de Nicolás Maduro. Essa celebração está acontecendo em muitas cidades dos planetas, pelo menos 100 cidades do planeta. Foi capturado o chefe de uma quadrilha que nos estava perseguindo todo o tempo, por 25 anos, porque uma sucessão de regimes que não respeitavam os direitos individuais das pessoas. Alfonso, que deixou a Venezuela há 6 anos, em busca de melhores condições de vida, é um dos cidadãos que vem na captura de Maduro uma possibilidade de retorno ao país. O sonho de todos os venezuelanos que moramos fora da Venezuela, é poder retornar ao nosso país e evoluir, crescer, fazer crescer nosso país que tanto nos está necessitando de nós. Aí, se tiver oportunidade, se o governo de Donald Trump também ajudar nós, o governo dos Estados Unidos, aí nós vamos retornar com toda a felicidade do mundo. E ainda dentro deste tema, eu quero te convidar para poder acompanhar o nosso portal de notícias sbtnews.com.br. E eu trago para vocês aqui uma apuração da nossa colunista, a Vitória Bell, em que diz que o governo brasileiro vai defender no Conselho de Segurança da ONU. Vocês podem acompanhar aqui a nossa página, a nossa manchete e também acessar o nosso portal
do seu celular, do computador, para poder acompanhar essa notícia. Porque, de acordo com a Vitória Bel, auxiliares do presidente Lula do Palácio do Planalto afirmam que o discurso do governo no Conselho de Segurança da ONU vai condenar o uso da força pelos Estados Unidos ao invadir a Venezuela e também capturar Nicolás Maduro. Daqui a pouco a gente vai conhecer qual é o nome que vai representar o Brasil nessa reunião. Mas o pronunciamento deve ser alinhado com a declaração do presidente Lula nas redes sociais, com críticas à intervenção militar americana, mas também sem citar nomes ou individualizar essas condutas. Vamos conversar com a própria Vitória Bel para a gente aprofundar essa apuração e essa análise. Vitória, já temos o nome de quem vai representar o Brasil nessa reunião e qual a expectativa para esse encontro? Pois é, muito provavelmente o Brasil vai ser representado pelo próprio embaixador Sérgio Danesi, que hoje já trabalha ali no Conselho de Segurança da ONU como um representante brasileiro nas discussões internas que acontecem dentro das organizações das Nações Unidas. Então, Sérgio Danesi deve muito provavelmente ser o representante do Brasil nessa reunião. Lembrando que o Brasil vai fazer esse discurso, mas o Brasil não tem necessariamente poder de voto, muito menos de veto no Conselho de Segurança da ONU, mas o posicionamento brasileiro, claro, é importante até pela proximidade com a Venezuela e por ser um protagonista na América Latina. Essa condenação do uso da força deve ser o principal ponto do discurso, da fala brasileira durante o Conselho de Segurança da ONU, durante essa reunião, que inclusive também foi pedida pela Colômbia, porque o Brasil justamente avalia que é condenável a atitude dos Estados Unidos ao invadir um território de uma nação soberana e que isso viola o direito internacional. Como o presidente Lula pontuou na declaração que ele deu logo depois dos ataques, o Brasil ele sempre, claro, preza pelo diálogo, pela mediação, mas condena invasões territoriais e, claro, inclusive com o uso da força. E, além disso, também o Brasil condena que países tentem, por meio justamente do uso da força, ter atitudes unilaterais, ou seja, sem coordenação e sem cooperação. A coordenação e a cooperação entre países, de forma mais igualitária, é o chamado multilateralismo. É quando você reúne os países para, de igual para igual, eles conversarem e tentarem entrar em uma negociação. Então, é isso que o Brasil deve defender durante essa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, o Brasil também deve defender, claro, que a América Latina continue sendo uma zona de paz. A região que vem se mantendo como zona de paz durante os últimos anos e que não haveria motivo para que essa zona de paz se tornasse uma zona de conflito. Então, o Brasil deve defender isso, como você pontuou, Luara, sem citar nomes, sem individualizar esses problemas, sem fazer uma crítica direta ao presidente americano Donald Trump. Até porque, vamos lembrar, o Brasil continua em um ambiente de negociação comercial com os Estados Unidos para que o tarifaço não retome, não retorne e não prejudique novamente as empresas brasileiras. Então, essa dosagem do discurso que a diplomacia brasileira vem fazendo desde sábado e deve manter agora também durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Luara. Porque sem citar nomes já está causando um clima de tensão na política interna, falando aqui no Brasil. Imagina se o presidente Lula ou também seus representantes elencarem todos os nomes e todos os envolvidos nesse clima de tensão. E o recado precisa ser passado, né, Vitória? Nós não aceitamos qualquer tipo de ataque, o uso da violência, desrespeito às leis internacionais. É um recado até para defender a soberania brasileira.
Sim, exatamente, porque existe um temor não só dos países da América Latina, mas daí de representantes também da Europa, de que essa atitude do presidente Donald Trump possa acabar acontecendo também em outros países da América Latina. A gente viu agora a recente fala de Donald Trump dizendo que ele está analisando também o que fazer com a Colômbia de Gustavo Petro. Então, é uma ameaça de Donald Trump de utilizar a força como forma de domínio dos países da América Latina. O Brasil, ele tentou fazer uma espécie de domínio por meio das medidas econômicas aplicadas, mas conseguiu se reverter isso por meio do diálogo entre o governo brasileiro e o presidente Donald Trump. Claro que estava aberto também a negociação com os brasileiros. Esse temor, justamente, de que isso possa acontecer com outros países, é que tem levado a uma tentativa de união mesmo entre os países da América Latina, inclusive agora com o apoio da Espanha também, para que isso não escale, para que isso não se torne uma tensão que tome todo o continente brasileiro, todo o continente americano, incluindo o Brasil. Então, como você também disse, eu queria aproveitar e pontuar como que essa história tem repercutido no mundo político aqui no Brasil, porque já tem sido utilizado por governadores de direita esse tema e já jogando esse tema como um impacto para as eleições de 2026. Existe uma tentativa da direita brasileira de colar o presidente Lula ao presidente Nicolás Maduro, Então, o Palácio do Planalto vai ter que fazer essa tentativa de descolamento e a direita vai aproveitar desse momento, dessa tensão entre Estados Unidos e Venezuela, para justamente dizer que Lula é alinhado de Maduro e, portanto, Lula não deveria ganhar as eleições de 2026. Esse é o discurso que deve reverberar pela direita a partir do ano que vem. E vai caber aí, portanto, ao governo Lula tentar escapar e se descolar dessa imagem de Nicolás Maduro. É claro que o presidente Lula já esteve mais alinhado a Maduro, já esteve mais alinhado ao chavismo, mas também é importante ressaltar que nas eleições de 2024, na Venezuela, quando Nicolás Maduro ganhou de Edmundo González, pelo menos de acordo com a apuração ali da Venezuela, o Brasil optou por não reconhecer esse resultado das eleições venezuelanas, justamente por entender que não foram eleições transparentes, não foram eleições livres e que Edmundo González, nas pesquisas eleitorais anteriores às eleições, vinha disparando na frente de Nicolás Maduro. Lembrando que todo o Estado venezuelano, ele está ainda nas garras aí da ditadura venezuelana, portanto, a justiça eleitoral venezuelana também estava sob comando de Nicolás Maduro, assim como o judiciário venezuelano estava também sob comando de Nicolás Maduro. Não existia uma independência dos poderes como existe aqui no Brasil. E essa tentativa agora que o governo de Donald Trump, o governo americano, vai tentar fazer junto com a vice Delcy Rodrigues para tentar equilibrar as forças e agora dar uma independência para essas instituições venezuelanas que estavam aí há 20 anos praticamente sob comando da ditadura de Maduro e também de Hugo Chávez. Luara.